os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Veja que o Senhor, Ele faz uma comparação, e é muito fácil você entender o quanto é forte a vida espiritual de uma pessoa que vive na prática da palavra, a qual o Senhor comparou ao homem que tem uma casa edificada sobre a rocha, onde suportou os ventos, onde suportou o transbordar dos rios, onde suportou a forte chuva. Quantas vezes nós não assistimos em noticiários casas que desabam, telhados que voam com a força do vento, casas que são arrastadas com móveis, carros, cidades que são destruídas com o transbordar dos rios. Ou seja, nada fica pela frente. E vejamos que quando o Senhor compara, é esse tipo de catástrofe que Ele está falando. Quando se fala os ventos soprou, é desse tipo de vento que Ele fala. É o que arranca telhado, é o que leva carro. Quando fala de chuva, é aquela chuva que provoca destruição, a ponto dos rios transbordar e invadir as cidades. Mas Ele disse o quê? Que aquela casa ela não foi abalada. Aquela casa ela permaneceu o quê? De pé. O porquê? Porque ela estava edificada. Não é somente levantar uma casa, e se edificar. A Bíblia fala edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. Então veja que não é porque a pessoa está na prática da palavra que ela vai estar isenta de ventos fortes, chuvas fortes, né? Transbordados, ou seja, não é porque a pessoa está na prática que ela está isenta de enfrentar lutas, dificuldades, perseguições. Não, ela vai enfrentar, mas o que vai determinar se ela vai ficar de pé ou vai ser levada pela situação é onde ela está edificando a casa dela. E o que determina aonde ela está edificando uma casa, ou na rocha, ou em terra e areia que não dá firmeza, é se ela pratica ou não a palavra de Deus. E você veja no versículo 26, e diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que ela despreza a sabedoria, ela despreza o entendimento, é uma pessoa que torna-se irresponsável consigo mesmo, é uma pessoa que age, mas ela não pensa nas consequências. Então todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo que grande a sua ruína. Então veja, meu querido amigo, minha amiga, que todas as duas casas sofreram a catástrofe da grande chuva, do forte vento e a força dos rios, o transbordar dos rios. Aqui você coloca o mundano e o crente. O que sucedeu à casa que estava sobre a areia, também sucedeu à casa que estava sobre a rocha. Agora, a consequência
dependeu da edificação. Muitas vezes a pessoa ela diz que ela está fraca por causa de A, por causa de B, por causa disso ou daquilo. Mas o que faz a pessoa sair da igreja, o que derruba uma pessoa, não é o pastor que erra, não é o obreiro que fofoca, nada. É aonde a casa dela está edificada. E quando você, meu querido amigo, vive a palavra, obedece, essa obediência, ela gera edificação para a tua vida, ela gera firmeza para a tua vida, ela gera sustentação, para que no momento dos ventos fortes da vida, no momento das fortes chuvas, dos transbordar dos rios, que há de se levantar contra a vida dessa pessoa, ela permaneça como? Firme, inabalável. Então o que faz a diferença não é uma vida de contos de fada, não é isso. É você viver na prática e ter uma vida edificada. Porque até então nós não conhecemos o coração de ninguém. Mas quando você vê um crente que qualquer vento ele está caindo, é porque infelizmente a casa dele não estava edificada na rocha. Ele não estava vivendo na prática da palavra. Que essa mensagem venha abranger o nosso entendimento e possamos praticar, entendendo que a nossa vida tem que estar só não ouvir, mas sim praticar a palavra de Deus. Em nome de Jesus.